Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje a gente vai aprender, vamos perceber a ligação que tem entre uma potência de base 10 e a notação científica, certo? E como é que funciona isso? Olha só, digamos que eu tenho um número 1000, 1 milhão. Então, digamos que eu tenho que representar esse número toda vez durante um texto, né? Não é nada prático eu ficar repetindo ele e pode até causar um erro de transcrição, certo? Pode causar um erro até de cálculo quando ele é aplicado em alguma fórmula. Então, em vários cálculos científicos, nós utilizamos uma potência de base 10 para representar esse número. E como é que a gente vai fazer isso? Lembra daquela regrinha que tem uma potência de base 10, ela vai possuir números de casas decimais igual ao valor do seu expoente, né? Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, essa potência de base 10 com expoente 3, como é que eu vou representar ele? 10 vezes 10 vezes 10, né? Assim, a gente tem a nossa base, ó, que é o número que vai ser repetido, e o nosso expoente, que é a quantidade de vezes que esse número vai ser repetido, que nesse caso é 3 vezes, certo? Então, a gente só faz o seguinte, ó, 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. E olha só, depois do número 1, que é o número diferente de zero, ó, a gente tem 3 casas decimais, né? E aqui a gente tem o número 3. Ou seja, se a gente fosse representar esse número, a gente ia contar o número de casas decimais que tem depois do número diferente de zero, né? Que no caso é o nosso número 1. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 casas decimais. Portanto, se a gente fosse representar esse número aqui, eu vou escrever aqui em cima. A gente teria 10 elevado à sexta potência. Então, ó, esse número todo aqui grandão é a mesma coisa que isso. Bem melhor de escrever, né? E muito mais raro a chance de errar esse número, ok? Então, como é que eu vou fazer para representar? Os números com o número 1, né? A gente já sabe como representar em notação científica. Mas e se eu quisesse representar o número 9000? Como é que eu faria? Eu não posso pegar o 9000 e dizer que ele é igual a 10 elevado à terceira, né? Porque 10 elevado à terceira é igual a 1000. Portanto, aqui, ó, 9000 é diferente disso. Então, como é que a gente faz? Ó? Eu vou mostrar o raciocínio que tem por trás disso. 9000, ele é a mesma coisa que 9 vezes 1000, né? É ou não é, pessoal, né? 9 vezes 1000 vai ser igual a 9000. Então a gente pode dividir ele assim, na multiplicação, decompor ele, né? Na multiplicação de 9 vezes 1000. E agora a gente só vai fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o valor de 1000 em notação científica é igual a 10 sobre 3, né? Então a gente substitui esse 1000 aqui por 10 elevado à terceira. E aí a gente tem a nossa representação em notação científica desse número aqui, ó, 9000. 9000 é igual a 9 vezes 10 elevado à terceira. Tá bem, pessoal? E também a gente vai fazer o seguinte, né? Se a gente quer representar números de 1, a 9, a gente vai usar esse valor, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 até 9 vezes 10 elevado a zero, né? Por que 10 elevado a zero?
Digamos que eu quero representar o número 8. Como é que eu vou representar o número 8? Ó? 8 vezes 10 elevado a zero. E qual é a regrinha que tem por trás disso? Ó? 8 vezes 10 elevado a zero, ó, a gente tem aquela propriedade da potência, né? Que toda potência elevada com expoente zero é igual a 1. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Tá certo, pessoal? Números de 1 a 9, a gente vai multiplicar esse valor por uma potência de base 10 elevado a zero. Números de 10 até 99, a gente vai multiplicar esse valor com uma vírgula, né? Vezes 10 elevado a 1. E assim sucessivamente. Números de 100 até 1000 será com 10 elevado, 100 até 999. Será utilizado 10 elevado à segunda potência, assim por diante. Toda vez que você subir uma casa decimal, você vai usar o número 10 elevado ao expoente condizente com essa casa decimal, certo?